A era de ouro de Hollywood pintou um sonho cintilante, mas por trás das luzes brilhantes dos estúdios, muitas grandes estrelas caíram em dívidas esmagadoras. Impostos, contratos ruins, bebida, drogas ou um único escândalo podiam acabar com fortunas que antes pareciam intermináveis. Nesta lista, lembramos de 20 atores famosos que ainda atraíam multidões, mas deixaram o mundo quase sem um tostão. Suas histórias mostram como a fama desaparece rapidamente e por que a gestão inteligente do dinheiro era importante, mesmo nas décadas de 1930 a 50. 1. Bela Lugosi. Bela Lugosi aterrorizou o público como Conde Drácula, criando um dos monstros mais icônicos do cinema. Seu forte sotaque húngaro, olhar hipnótico e capa elegante girando tornaram-se instantaneamente reconhecíveis em todo o mundo. Ainda assim, o papel que o tornou famoso também se tornou sua prisão. Os executivos do estúdio rapidamente rotularam Lugosi, oferecendo-lhe apenas papéis de monstro que pagavam menos a cada ano que passava. À medida que os melhores papéis de terror iam para Boris Karloff, a carreira de Lugosi entrou em declínio, levando-o a filmes B cada vez mais embaraçosos. Na década de 1950, ele foi reduzido a aparecer nos notoriamente terríveis filmes de Ed Wood, como Glenn ou Glenda e a Noiva do Monstro, por apenas algumas centenas de dólares por filme. Nos bastidores, Lugosi lutava contra um grave vício em morfina, resultado de tratamentos para a dolorosa ciática de seus primeiros dias no teatro. Múltiplas tentativas de reabilitação esgotaram as poucas economias que ele tinha. Acrescentando aos seus problemas financeiros estavam 5 casamentos e subsequentes divórcios, cada um levando mais uma parte de seus já escassos bens. Quando Lugosi morreu em 1956, seu patrimônio final foi avaliado em apenas $1.900, aproximadamente $20 mil em dinheiro de hoje. Hope Leininger, sua quinta e última esposa, não pôde arcar com as despesas adequadas do funeral. Frank Sinatra, um admirador de longa data, pagou algumas contas discretamente enquanto Lugosi era enterrado com sua icônica capa de Drácula, a única posse que ele insistiu em manter durante todas as suas dificuldades. 2. Judy Garland. A voz angelical de Judy Garland levou Over the Rainbow aos corações americanos para sempre, mas sua própria história não continha nenhum pote de ouro. Desde a infância, o sistema de estúdios a explorou sem piedade. Os executivos da MGM forçaram a adolescente Judy a usar anfetaminas para controlar seu peso e barbitúricos, para ajudá-la a dormir, iniciando uma luta vitalícia contra o vício. Problemas financeiros atormentaram Garland durante toda a sua vida adulta. Seus ganhos foram cronicamente mal administrados, primeiro por sua mãe e depois por uma série de agentes e maridos que tomaram decisões ruins com seu dinheiro. A Receita Federal a perseguiu implacavelmente por impostos não pagos, eventualmente confiscando a maioria de seus bens e forçando-a a viver de pagamentos em dinheiro de pequenas apresentações em clubes. Nos seus últimos anos, Garland estava essencialmente sem teto, mudando-se entre hotéis em Londres quando não podia pagar o aluguel. Sua situação financeira tornou-se tão desesperadora que às vezes ela se apresentava em locais pequenos apenas para pagar por mantimentos e necessidades básicas. Quando ela morreu de uma overdose acidental em 1969, estava alugando um pequeno banheiro em Londres enquanto afundava em centenas de milhares de dólares em dívidas. Mickey Rooney, seu amigo e frequente co-estrela, revelou mais tarde: ela não tinha um centavo. A sentiu sexaxiu. Nem um centavo. Frank Sinatra, novamente mostrando notável generosidade para com estrelas caídas, pagou pelos serviços fúnebres dela. 3. Veronica Lake. Com seu penteado loiro característico cobrindo um olho, Veronica Lake personificou o glamour dos anos 1940 e inspirou mulheres em todo o mundo a adotar seu visual. Emparelhada com Alan Ladd em clássicos noir como This Gun for Hire, Lake se tornou uma das estrelas mais rentáveis da Paramount. Sua decadência veio rapidamente. Uma combinação de alcoolismo, problemas de saúde mental e uma reputação difícil fez com que os estúdios relutassem em contratá-la. Em 1951, Lake atingiu o fundo do poço financeiramente, declarando falência. Ela perdeu sua casa em Hollywood e praticamente todos os seus bens. Desesperada por renda, Lake trabalhou como barmaid em hotéis de Nova York, usando o nome Connie the Toth para evitar ser reconhecida por antigos fãs. Um jornalista eventualmente revelou seu paradeiro, escrevendo uma matéria com a manchete: Veronica Lake trabalhando como garçonete de coquetéis. Seus últimos anos foram passados na pobreza, aparecendo ocasionalmente em produções teatrais de baixo orçamento. Lake morreu de hepatite e insuficiência renal com apenas 50 anos de idade em 1973. Suas cinzas permaneceram em uma funerária em Vermont por 3 anos, porque ninguém as reivindicou ou pagou a conta da cremação. 30. Peter Lorre. Os olhos salientes e a voz suave e ameaçadora de Peter Lorre tornaram-no inesquecível em clássicos como M, Casablanca e Relíquia Macabra.
Apesar do trabalho constante em grandes filmes, a situação financeira de Lori deteriorou-se ao longo da década de 1940 devido a contas médicas crescentes e a um caro vício em morfina que começou após uma cirurgia de emergência na vesícula biliar. O vício saiu do controle, com Lori às vezes gastando centenas de dólares semanalmente em drogas, uma quantia enorme na década de 1940. Sua primeira esposa, Celia Lovsky, revelou mais tarde que ele às vezes gastava todo o seu salário em morfina poucos dias após recebê-lo. Em 1949, Lori foi forçado a declarar falência, listando dívidas de mais de 27 mil dólares contra ativos mínimos. Embora ele tenha continuado a trabalhar em filmes e televisão durante a década de 1950, incluindo aparições memoráveis em Alfred Hitchcock Presents, ele nunca se recuperou financeiramente. Quando Lori morreu de um derrame em 1964, ele estava vivendo em um apartamento modesto em Los Angeles. Seu amigo, Vincent Price, disse aos repórteres que Lori morreu praticamente sem dinheiro. As despesas do funeral foram cobertas por uma coleta feita entre colegas de Hollywood que lembravam de seu brilhantismo. 5. John Barrymore. John Barrymore veio da família de atores mais prestigiada da América e era considerado o melhor Hamlet de sua geração. Seus traços esculpidos lhe renderam o apelido de The Great Profile, e nos anos 1920 e início dos anos 1930, ele recebia salários astronômicos tanto no palco quanto em filmes mudos e falados. Ainda assim, o lendário alcoolismo de Barrymore e seu estilo de vida extravagante superavam consistentemente seus enormes ganhos. Ele mantinha várias propriedades caras, incluindo seu amado iate, Infanta, que custava uma fortuna para equipar e manter. Seu hábito de beber exigia frequentes internações hospitalares para desintoxicação, drenando ainda mais seus recursos. Em 1937, as finanças de Barrymore haviam colapsado completamente. Ele pediu proteção contra a falência, listando dívidas de aproximadamente 160 mil dólares, equivalente a cerca de 3 milhões e 200 mil dólares hoje. Os documentos do tribunal revelaram que ele tinha apenas 55 mil dólares em ativos contra essas substanciais responsabilidades. Seus últimos anos foram passados em papéis pequenos e humilhantes que zombavam de sua antiga grandeza e saúde decadente. Quando Barrymore morreu de cirrose e insuficiência renal em 1942, ele não deixou praticamente nada para suas 4 ex-esposas ou filhos. Amigos relataram que ele possuía pouco mais do que suas roupas e algumas lembranças pessoais de sua ilustre carreira no palco. 6. Marie Prevost. Marie Prevost encantou o público dos filmes mudos com sua personalidade vivaz e timing cômico na série Bathing Beauties de Mack Sennett, antes de passar a papéis principais em longas metragens. Quando os filmes falados chegaram no final da década de 1920, a carreira de Prevost vacilou, não por causa de sua voz, que era adequada, mas porque os gostos em mudança favoreciam tipos diferentes de atrizes. À medida que os papéis diminuíam, Prevost caiu em profunda depressão e alcoolismo. Seu peso flutuou dramaticamente, limitando ainda mais suas oportunidades de elenco em Hollywood, que era consciente da imagem. Ela tentou dietas radicais que prejudicaram sua saúde enquanto bebia muito para lidar com o colapso de sua carreira. Em 1934, Prevost foi reduzida a papéis pequenos que às vezes nem sequer mereciam crédito na tela. Com suas finanças completamente esgotadas, ela se mudou para um apartamento precário onde os vizinhos mais tarde relataram ouvi-la chorando através das paredes finas. Em janeiro de 1937, Prevost foi encontrada morta em seu apartamento, tendo falecido vários dias antes. A causa foi alcoolismo agudo e desnutrição. Ela estava tão empobrecida que não podia comprar comida. Seu pequeno cachorro havia mordido desesperadamente suas pernas após sua morte, tentando acordá-la. Ela tinha apenas 38 anos de idade. Uma coleta entre os trabalhadores da indústria cinematográfica pagou por seu funeral. 7. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge fez história como a primeira mulher negra indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel em Carmen Jones, 1954. Esse avanço deveria ter garantido seu futuro financeiro, mas o racismo limitou suas oportunidades mesmo no auge de sua fama. As finanças de Dandridge foram ainda mais comprometidas por gerentes desonestos que desviaram grande parte de seus ganhos. Seu casamento com o dono de restaurante Jack Dennison se mostrou financeiramente desastroso quando o empreendimento deles fracassou, deixando-a responsável por dívidas comerciais significativas. Em 1960, Dandridge foi forçada a declarar falência. O IRS colocou penhor fiscal contra ela por 139 mil dólares em impostos atrasados. Desesperada por dinheiro, ela vendeu sua casa em Hollywood e mudou-se para um pequeno apartamento. Ela tentou um retorno em boates, mas as reservas eram escassas. Em 8 de setembro de 1965, Dandridge foi encontrada morta em seu apartamento por overdose de antidepressivos aos 42 anos.
Seu patrimônio foi avaliado em apenas $2.000. $2 na conta bancária dela. 8. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle foi um dos primeiros superstars do cinema mudo, ganhando um contrato anual sem precedentes de $1 milhão com a Paramount em 1918, equivalente a cerca de $18 milhões hoje. Sua comédia acrobática influenciou gerações de artistas, incluindo Charlie Chaplin e Buster Keaton. Tudo mudou em setembro de 1921, quando Arbuckle foi acusado de homicídio culposo após a morte da atriz Virginia Rappe em uma festa que ele organizou. Embora ele tenha sido finalmente absolvido após 3 julgamentos, o escândalo destruiu sua carreira da noite para o dia. Os grandes estúdios baniram seus filmes, e seu contrato foi cancelado. A defesa legal drenou a fortuna de Arbuckle. Embora a proibição tenha sido tecnicamente levantada em 1932, permitindo-lhe dirigir sob o pseudônimo William Goodrich, ele nunca se recuperou financeiramente. As tentativas de retorno foram interrompidas quando ele morreu de um ataque cardíaco em 1933, deixando quase nada em seu patrimônio. Buster Keaton, que permaneceu leal durante todo o escândalo, disse mais tarde: "Roscoe e eu éramos amigos próximos. No dia em que ele foi absolvido, saímos daquele tribunal e ele estava morto. Ele nunca mais foi o mesmo." 9. Bob Driscoll. Bob Driscoll foi a criança de ouro de Hollywood no final da década de 1940, estrelando em clássicos da Disney como Canção do Sul, A Ilha do Tesouro, e fornecendo a voz em referência de ação ao vivo para Peter Pan. O próprio Walt Disney chamou Driscoll de a personificação viva de sua própria juventude e assinou com ele um contrato exclusivo. Quando Driscoll entrou na adolescência, acne e mudanças na aparência levaram a Disney a dispensá-lo sem cerimônia em 1953. A estrela adolescente se viu na lista negra quando outros estúdios presumiram que ele devia ter feito algo terrível para a Disney rescindir seu contrato tão abruptamente. Desemprego, dependência de drogas e múltiplas prisões se seguiram. Driscoll gastou suas economias de infância e desenvolveu um vício em heroína que destruiu ainda mais suas perspectivas. Nos seus 20 anos, ele estava sem teto e destituído, seu prêmio juvenil da academia há muito tempo penhorado por dinheiro para drogas. Em março de 1968, 2 crianças brincando em um prédio abandonado em Nova York descobriram o corpo de Driscoll. Sem identificação, ele foi enterrado como uma pessoa desconhecida em uma cova de indigente na ilha Hart. Sua identidade não foi confirmada até quase 2 anos depois, quando sua mãe procurou ajuda do estúdio Disney para localizá-lo. 10. Errol Flynn. A aparência charmosa e a destreza atlética de Errol Flynn fizeram dele o herói de ação definitivo de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940. Filmes como Captain Blood e As Aventuras de Robin Hood trouxeram-lhe uma enorme riqueza, que ele gastava tão rapidamente quanto a ganhava. Os gastos de Flynn eram lendários: múltiplas propriedades, um iate, festas constantes e intermináveis problemas legais devido a processos de paternidade e alegações de agressão. Sua famosa piada: "Gastei 90% do meu dinheiro com mulheres, bebidas e jogos de azar e desperdicei os outros 10%, não estava longe da verdade. Empreendimentos comerciais fracassados aceleraram seu declínio financeiro. Flynn investiu pesadamente em um negócio de empacotamento de carne fracassado em Cuba pouco antes da Revolução de Castro. Ele também investiu dinheiro em uma empresa de produção cinematográfica mal-sucedida e em operações de mineração duvidosas. Em 1959, Flynn foi reduzido a alugar seu amado iate, Zaca, para conseguir se sustentar. Enquanto estava em Vancouver negociando tal arrendamento, ele sofreu um ataque cardíaco fatal aos 50 anos. Embora não estivesse completamente destituído na morte, seu patrimônio estava envolvido em dívidas, problemas fiscais e múltiplas reivindicações de ex-esposas e filhos que consumiram a maior parte de seu valor. 11ª. Florence Lawrence. Florence Lawrence tem a distinção de ser a primeira verdadeira estrela de cinema do mundo, a primeira atriz de cinema conhecida pelo nome e pelo público. Antes dela, os estúdios mantinham os artistas anônimos para evitar que exigissem salários mais altos. Quando o público descobriu sua identidade em 1910, ela alcançou uma fama sem precedentes. No auge, Lawrence ganhava o equivalente a milhões em dólares de hoje e recebia mais de 1.000 cartas de fãs por semana. Ela estrelou em quase 300 filmes para vários estúdios, mas sua fortuna não duraria. Uma série de catástrofes destruiu as finanças de Lawrence: maus investimentos, 2 divórcios e um incêndio devastador em sua fábrica de cosméticos que não estava devidamente segurada. A transição para os filmes sonoros no final da década de 1920 deixou sua carreira em ruínas, pois os estúdios procuravam rostos mais jovens. Em 1938, Lawrence estava vendendo cosméticos de porta em porta e morando em um pequeno apartamento em Hollywood. Sofrendo de um doloroso distúrbio ósseo crônico e enfrentando a miséria, ela ingeriu veneno para formigas misturado com xarope para tosse, deixando um bilhete que dizia: "Estou cansada de tudo isso."
o filme, e pagou por um enterro simples. O túmulo de Lawrence permaneceu sem marca até 1991, quando um fã anônimo finalmente comprou uma lápide que reconhecia sua importância histórica, a primeira estrela de cinema, sobre Ikinci Olive Borden. A deslumbrante beleza morena de Olive Borden lhe rendeu o apelido de The Joy Girl, após seu sucesso no filme de 1927 com o mesmo nome. No auge com a Fox Film Corporation, ela ganhava $1.500 por semana, aproximadamente $23 mil em dinheiro de hoje, e vivia em uma mansão com empregados. A queda de Borden começou quando ela exigiu um salário ainda mais alto, levando a Fox a rescindir seu contrato. Embora ela tenha encontrado trabalho em estúdios menores, a transição para os filmes falados revelou limitações em sua capacidade de atuação. À medida que os papéis desapareceram, o alcoolismo tomou conta. No início da década de 1930, Borden estava falida e trabalhando como figurante por $7,50 por dia, às vezes em sets onde ela já tinha sido a estrela. A morte de sua mãe em 1945 a levou a um espiral mais profundo de bebida e depressão. Em 1947, jornalistas encontraram Borden trabalhando em uma missão do Exército de Salvação em Los Angeles, onde ela limpava pisos e servia comida sob o nome de Irmã Ollie. Ela disse aos repórteres que encontrou paz na religião após perder tudo. Borden morreu naquele mesmo ano de pneumonia e insuficiência hepática aos apenas 41 anos. Seu patrimônio consistia em algumas peças de roupa e uma bíblia bastante usada. As despesas do funeral foram cobertas pelo Motion Picture Relief Fund, 13º, Baby Peggy. Diana Sarah Carey, conhecida mundialmente como Baby Peggy, foi uma das primeiras estrelas mirins de Hollywood. Aos 10 anos, ela já havia feito mais de 150 curtas-metragens e longas, ganhando $1 milhão anualmente no início da década de 1920, uma quantia astronômica equivalente a aproximadamente $15 milhões hoje. Apesar dessa renda incrível, Peggy nunca viu a maior parte do seu dinheiro. Seu pai, um ex-cowboy sem conhecimento financeiro, atuava como seu gerente e desperdiçou seus ganhos em carros de luxo e um investimento fracassado em um rancho em Wyoming. Quando o contrato de Peggy desmoronou após seu pai discutir com os produtores, a renda da família desapareceu da noite para o dia. Eles foram reduzidos a dormir em hotéis baratos e trabalhar como figurantes de cinema por alguns dólares diários. Em suas memórias, Carey lembrou-se de estar destituída e falida antes de completar 12 anos. Ao contrário de muitas estrelas mirins, Carey sobreviveu à sua exploração e pobreza precoce. Ela se reinventou como autora e historiadora, escrevendo livros sobre o maltratamento de artistas infantis em Hollywood. Ela viveu até os 101 anos de idade, falecendo em 2020 após décadas defendendo os direitos e proteções financeiras dos atores infantis. 14. Barbara Payton. A ascensão de Barbara Payton em Hollywood foi meteórica. Em 1950, a deslumbrante loira estava ganhando $10 mil por semana estrelando ao lado de James Cagney em Kiss Tomorrow Goodbye. A publicidade do estúdio a promovia como a próxima Lana Turner e ela vivia em uma mansão em Malibu Beach. Sua queda foi igualmente rápida. Um triângulo amoroso escandaloso com os atores Franchot Tone e Tom Neal, que culminou em uma briga violenta deixando Tony hospitalizado, tornou Payton tóxica na imagem consciente de Hollywood. Os estúdios cancelaram seus contratos e em 1955 ela não conseguia encontrar trabalho a qualquer preço. Alcoolismo e dependência de drogas aceleraram seu declínio. No início da década de 1960, Payton trabalhava como prostituta de $5 na Sunset Boulevard, às vezes dormindo atrás de caçambas quando não podia pagar um quarto. Seu rosto outrora bonito tornou-se irreconhecível devido a brigas de rua, consumo excessivo de álcool e má nutrição. Em 1967, com o fígado falhando, Payton mudou-se para a modesta casa de seus pais em San Diego. Ela morreu lá aos 39 anos, deixando apenas bilhetes de penhor e contas de hospital não pagas. Um ex-colega de elenco pagou por sua cremação. 15. Ruth Gibson. Ruth Gibson fez a transição de campeão de rodeio na vida real para estrela de filmes de faroeste na década de 1920, trazendo habilidades autênticas de equitação para seus filmes. O público adorava seu sorriso encantador e acrobacias espetaculares, tornando-o um dos atores mais bem pagos da Universal, com ganhos superiores a $14 mil por semana. Os problemas financeiros de Gibson surgiram de sua paixão por investimentos de alto risco. Ele investiu milhões em empresas de aviação, cavalos puro-sangue e fazendas. Todos fracassaram espetacularmente. A quebra da Bolsa de Valores de 1929 eliminou grande parte de seu capital restante. Na década de 1940, Gibson foi reduzido a se apresentar em shows de rodeio itinerantes e a fazer aparições em feiras do condado. Quando o câncer o atingiu no final da década de 1950, a Receita Federal já havia confiscado sua última propriedade, uma modesta fazenda de cavalos no sul da Califórnia.
Impostos. Gibson passou suas últimas semanas no Motion Picture Country Home, uma instituição de caridade para trabalhadores indigentes da indústria cinematográfica. Quando ele morreu sem dinheiro em 1962, colegas estrelas do faroeste como Gene Autry contribuíram para uma coleta para as despesas do funeral. 16ª, Nita Naldi. A beleza exótica de Nita Naldi fez dela a vamp perfeita nos filmes mudos, mais famosa ao lado de Rudolph Valentino em Sangue e Areia. Conhecida por seus trajes reveladores e sexualidade ardente na tela, Naldi vivia extravagantemente fora dela também, desenvolvendo um apetite insaciável por peles, joias e roupas de grife. A chegada dos filmes falados coincidiu com a mudança nos padrões de beleza, deixando a carreira de Naldi em frangalhos. Seu forte sotaque do Brooklyn mostrou-se inadequado para sua persona exótica na tela, e os produtores procuraram atrizes mais jovens. Batalhas legais com ex-associados drenaram seus recursos restantes. A Grande Depressão deu o golpe final nas finanças de Naldi. Em 1932, ela declarou falência, listando dívidas de $12 mil contra ativos de apenas $400. Ela se mudou para um modesto quarto de hotel em Manhattan, ocasionalmente dando entrevistas para jornais sobre os bons tempos por pequenas taxas. Naldi permaneceu naquele hotel por quase 30 anos, vendendo gradualmente suas joias e vestidos restantes para pagar o aluguel. Quando morreu em 1961, suas únicas posses eram algumas fotografias e lembranças de seu breve tempo como estrela. 17. Annabelle Moore. Annabelle Moore, às vezes conhecida como Annabelle Whitford, ocupa um lugar único na história do cinema. Sua dança da borboleta, com saias coloridas e esvoaçantes filmada pela empresa de Thomas Edison em 1896, representa um dos primeiros exemplos de filme pintado à mão. Esses curtas-metragens eram tão populares que ela se tornou a primeira pin-up do cinema, com sua imagem reproduzida em cartões e pôsteres em todo o país. A fama de Moore se expandiu quando o ilustrador Charles Dana Gibson a usou como modelo para seus famosos desenhos da Gibson Girl, a beleza americana idealizada do início dos anos 1900. Ela foi a atração principal do Ziegfeld Follies e apareceu em produções da Broadway, recebendo os maiores salários. À medida que novas modas de dança substituíram seu estilo serpentino e artistas mais jovens surgiram, as contratações de Moore diminuíram. Seu casamento com Edward James Buchan em 1910 praticamente encerrou sua carreira de performer, e o divórcio subsequente a deixou financeiramente insegura. Em suas últimas décadas, Moore viveu tranquilamente em Chicago, longe dos holofotes que outrora iluminaram suas performances pioneiras. Quando morreu em 1961, aos 83 anos, o The New York Times observou: ela morreu sem um tostão, um triste epílogo para a primeira estrela dançante do cinema. 18. Lois Weber. Lois Weber não era apenas uma cineasta qualquer. Ela foi a primeira grande diretora feminina da América e uma das diretoras mais bem pagas de Hollywood durante a década de 1910. Seus filmes socialmente conscientes abordavam temas controversos como controle de natalidade, pobreza e dependência de drogas em uma época em que a maioria dos filmes oferecia entretenimento simples. No auge, Weber dirigia seu próprio estúdio de produção e ganhava $5 mil por semana, uma quantia extraordinária para a época e mais do que muitos diretores homens. Seu filme de 1915, Hypocrites, apresentou a primeira nudez feminina frontal completa no cinema americano, apresentada artisticamente como uma figura de verdade alegórica, demonstrando sua abordagem destemida. A carreira de Weber desmoronou quando ela perdeu o controle de sua produtora no início da década de 1920. Um divórcio do marido Philip Smalley complicou ainda mais suas finanças, e uma doença crônica tornou o trabalho constante impossível. Em 1939, Weber vivia na pobreza. Quando ela foi hospitalizada com uma úlcera hemorrágica, não podia pagar por um tratamento adequado. Ela morreu na miséria, com as despesas do funeral cobertas pelo sindicato dos diretores e antigos colegas que lembravam suas contribuições inovadoras para o cinema. Hoje, historiadores de cinema reconhecem Weber como uma das inovadoras mais significativas do cinema mudo, mas sua ruína financeira e obscuridade em seus anos finais refletem como a indústria descartou facilmente até seus pioneiros mais realizados. 19. Rudolph Valentino. O olhar ardente de Rudolph Valentino fazia as mulheres desmaiarem nos corredores dos cinemas durante as exibições de O Shake e Sangue e Areia. No auge, Valentino recebia mais de 10 mil cartas de fãs por semana e ganhava aproximadamente $10 mil por semana, tornando-se um dos atores mais bem pagos da era do cinema mudo. Apesar desses ganhos enormes, Valentino enfrentou dificuldades financeiras durante seu breve estrelato. Divórcios caros de Jan Acker e Natasha Rambova esgotaram seus recursos, enquanto seu gosto por carros exóticos, casas luxuosas e móveis importados o mantinha perpétuo.
Batalhas legais com estúdios sobre disputas contratuais drenaram ainda mais suas finanças. Quando Valentino desmaiou no Hotel Ambassador em Nova York em agosto de 1926, sua principal preocupação era a publicidade negativa, não suas dívidas crescentes. Após sua morte aos 31 anos de peritonite e pleurite, ficou claro que Valentino tinha poucos ativos líquidos, apesar de sua fama. Seu espólio não podia arcar com um local de sepultamento permanente. June Matisse, uma amiga roteirista, ofereceu o jazigo de sua família como um local de descanso temporário, mas Valentino permanece lá quase um século depois, nunca tendo recebido o mausoléu que sua fama parecia prometer. Dvadziata Valeska Surat. Valeska Surat rivalizava com Teda Bara como a principal personagem vamp do cinema mudo, especializando-se em papéis como a perigosa mulher exótica que atraía homens para sua perdição. Sua dança flamejante em vestidos elaboradamente bordados a tornou um ícone da moda na década de 1910. Em uma reviravolta trágica na história da preservação de filmes, todos os 11 filmes de longa-metragem de Surat para a Fox são agora considerados perdidos, destruídos em incêndios de cofres ou pela decomposição de filmes de nitrato instável. Nenhuma apresentação completa sobrevive, tornando-a talvez a estrela mais significativa desaparecida da era do cinema mudo. A carreira de Surat terminou abruptamente depois que ela entrou com um processo de plágio contra o roteirista D.W. Griffith em 1917, alegando que ele roubou um roteiro que ela havia submetido. O poderoso Griffith efetivamente a colocou na lista negra, e ela nunca mais trabalhou em filmes. Nas décadas seguintes, Surat vagou entre hotéis baratos, ocasionalmente vendendo peças de bijuteria que antes valiam milhares. Na década de 1940, ela desenvolveu uma obsessão pela ciência cristã, e tornou-se cada vez mais reclusa. Ela passou seus últimos anos em um asilo em Washington, D.C., praticamente esquecida pela indústria que um dia celebrou seu apelo exótico. Quando morreu em 1962, os obituários dos jornais notaram que ela faleceu sem um centavo. Suas cinzas foram colocadas em uma sepultura sem identificação ao lado de sua mãe em Indiana. Essas 20 histórias revelam padrões comuns que levaram estrelas da riqueza à pobreza. O sistema de estúdios frequentemente explorava os artistas, pagando salários enormes, mas oferecendo pouca orientação financeira. Muitas estrelas desenvolveram problemas de abuso de substâncias, em parte devido à pressão da fama, e às vezes porque os estúdios realmente incentivavam o uso de drogas para manter cronogramas de produção exaustivos. A transição dos filmes mudos para os falados provou ser catastroficamente cara para atores com vozes ou sotaques inadequados. Outros se viram de repente muito velhos à medida que os padrões de beleza mudaram. A natureza precária da fama em si, como a adoração podia rapidamente se transformar em indiferença, deixou muitos despreparados para as quedas de carreira. Talvez mais importante, essas histórias de advertência demonstram como problemas fiscais, divórcios e investimentos ruins poderiam rapidamente apagar até as maiores fortunas. Sem proteções financeiras modernas como contas de aposentadoria e segurança social, estrelas envelhecidas muitas vezes não tinham absolutamente nada em que se apoiar quando o trabalho desaparecia. O Sindicato dos Atores de Cinema de hoje e várias fundações da indústria do entretenimento existem em parte por causa dessas histórias trágicas, criadas para garantir que nenhum artista, por mais momentaneamente esquecido, morra novamente em circunstâncias tão desesperadoras.